É isso, irmãos. Então, Mateus 26, a partir do versículo 47. Nós vamos expor até o versículo 56. Momento da prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhes disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Teu Evangelho foi lido perante a Tua igreja, com a Tua igreja, pela Tua igreja. E aqui, Senhor Deus, de forma contínua, temos apresentado o Teu Evangelho, de forma fiel à Tua igreja, para a edificação da mesma, para a salvação, Pai, daqueles que ainda não compõem esta igreja ou que não fazem parte dela. Que o Senhor Deus venha a operar através de cada pregação, de cada palavra, que o Teu Espírito Santo possa alcançar os corações, quebrantando-os, ó Pai, e transformando-os em novas criaturas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, por este momento. Amém. Irmãos, a noite é longa, esta noite do qual Jesus foi preso, levado até a residência do sumo sacerdote naqueles dias. E dessa maneira, Jesus está no jardim do Getsemane, nós já falamos isso domingo passado, no Getsemane, e ali Jesus orou de forma intensa, ao ponto de suar sangue, como Lucas descreve no seu Evangelho. Pedro, João e Tiago foram aqueles que Jesus levou para estar mais próximo com ele, para que acompanhassem e orassem, mas mesmo assim aqueles homens cansados não conseguiam orar por uma hora que fosse. E Jesus repreende aquela falta de disposição dos discípulos em orarem, em vigiar. E Jesus alerta para que eles estejam prontos, orando, a vigiar e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós vamos ver os discípulos caindo em tentação logo em seguida, nesta mesma noite, quando Jesus é traído por Judas. Judas concretiza o seu plano, levando a turba, os soldados até lá, a guarda, com espadas e porretes, para prender Jesus. Pedro
puxa da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Mateus aqui não apresenta o nome, nem também o nome de Pedro, que foi, ele só diz que um deles, desembainhando a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas o Evangelho de João trata perfeitamente dos nomes. Diz que quem fez isso foi Pedro, e o nome do sumo sacerdote do filho também é apresentado. Então, dessa forma, irmãos, nós podemos ver isso no capítulo 18 de João, os detalhes que não aparecem aqui em Mateus. Então, vamos dar uma olhada rapidamente na maneira como João descreve esse episódio. Segundo João, logo após a oração sacerdotal, a prisão de Jesus, Jesus faz, e ali tem Jesus no jardim do Getsêmani, da mesma forma, e no capítulo 18, versículo 15, o momento em que ele é preso. Perdão, não é aqui, é 18, é no próprio texto mesmo, logo aqui no início, no versículo 18, primeiro capítulo. É do versículo 2 até... Vamos ler a partir do 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos, e tendo pois Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscai? E respondeu-lhes: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, esses são detalhes que não aparecem lá na narrativa de Mateus, né? Que os irmãos percebam aí rapidamente na leitura alguns detalhes que não aparecem lá no outro texto. E o versículo 7, Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? E responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu, e se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Que maravilha, né, irmãos? Então, Simão Pedro puxou da espada, veja aqui que aqui é revelado o nome do discípulo que usou a espada, que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não bebereis porventura o cálice que o Pai me deu? Ponto, essa é a versão desses fatos que João apresenta, com alguns detalhes que Mateus não coloca no seu texto. Não estamos desmerecendo em nenhum o texto de Mateus, muito pelo contrário, mas é lógico que há razões, alguns dizem que há razão porque Mateus, Marcos e Lucas não apresentam o nome de Pedro como sendo aquele que cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Alguns dizem porque quando os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas foram escritos, o Sinédrio ainda tinha muito poder e eles temiam, né, pela integridade física de Pedro, por isso eles ocultaram o nome do discípulo que tinha feito isso. Mas, segundo alguns intérpretes, João escreveu o evangelho de João depois que Jerusalém já tinha sido invadida, o Sinédrio já não existia mais, como nos tempos antigos, e então João apresenta sem dificuldades o nome de Pedro. É lógico que todo mundo sabia, né, a quem foi que cometeu esse episódio. Possivelmente Pedro não foi crucificado com Jesus e os outros dois malfeitores, porque Jesus imediatamente sarou, curou a orelha do soldado, e então isso amenizou a situação. Porque, de fato, como João descreve, para se cumprir o que o próprio Jesus havia dito, a promessa do Pai de que aqueles a quem
ele deu a Jesus, nenhum se perderá. Nenhum se perderá. Certamente, exceto, né, aquele, o filho da perdição, do qual é Judas, e os irmãos já sabem perfeitamente, ele estava predestinado, destinado para ser o traidor. Muito bem, nós vamos estudar essa passagem, irmãos, olhando aqui para os personagens dessa passagem. Nós temos aqui vários personagens, mas vamos entender alguns desses personagens. Nós temos o próprio Cristo, que é o centro de toda essa narrativa, o centro do Evangelho, o centro da Bíblia é Jesus. Nós temos os discípulos, nós temos a figura de Pedro, nós temos as pessoas que vieram para prendê-lo. Aqui fala de uma turba, lá no Evangelho de João fala que pessoas ali, dos fariseus, pessoas enviadas pelos sumos sacerdotes, estavam lá. Prova, o servo do sumo sacerdote teve a orelha cortada por Pedro, e eram essas pessoas que estavam ali naquele local, naquele momento. Então, eu digo que não de tamanha dor, como Cristo já havia passado momentos antes nas suas orações de angústia. Agora Jesus está calmo, sereno, e apazigua toda a situação naquele momento. Ele estava pronto para seguir, ele se entregou, ele não foi capturado, mas ele a si mesmo se entregou, como é dito no Evangelho de João: a quem buscais? E ele disse assim: a Jesus o Nazareno. Diga: sou eu estou aqui, deixem ir esses demais aqui, para se cumprir o que foi dito, que nenhum deles se perderia. Então, Jesus é o centro dessa narrativa, é o ato, como diz assim, é em torno dele que gira todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento apontando para ele. Nós fizemos a leitura de Salmo 22, nós fizemos a leitura de Isaías 53, e poderíamos ler muitos outros textos no Antigo Testamento, onde tudo que nós podemos ver no Antigo Testamento apontando para o Cristo, para a vinda do Messias, para o Salvador, para o libertador de Israel. Nós temos as tipologias no Antigo Testamento, nós temos as manifestações de Deus no Antigo Testamento, nós temos muitas narrativas e salmos e textos e profecias apontando para o texto ou para a vinda de Cristo, como o próprio livro de Mateus o tempo todo vai descrevendo, para se cumprir o que foi dito por intermédio dos profetas. Muito bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos aqui a figura de Judas. No versículo 47, falava ele ainda, então Jesus ainda falava com seus discípulos, e eis que chegou Judas, um dos 12. Irmão, Judas, ele é um personagem interessante no Novo Testamento. Já estava anunciado no Antigo Testamento que o traidor faria isso com Jesus. Nós já temos visto isso em textos anteriores. Judas é mencionado em outros textos, e toda vez que Judas é mencionado, normalmente quando Judas é mencionado, é colocado uma nota dizendo assim: aquele que traiu o nosso Senhor, aquele que foi o traidor, ou que se tornaria o traidor. A mesmo nas passagens anteriores, os evangelistas escreveram já sabendo todos os fatos, eles destacavam: este Judas do qual nós falamos é o Judas Iscariotes, é o Judas aquele que foi o traidor. Então este homem teve muitos privilégios que poucas pessoas tiveram. Este homem foi chamado pelo próprio Cristo para ser um dos apóstolos. Este homem viu o próprio Cristo realizando sinais e prodígios, maravilhas. Ele teve o privilégio de ouvir Cristo pregar as grandezas do reino de Deus pessoalmente, coisa que muitos dariam qualquer coisa para ouvir o Messias pregar, ensinar. Judas esteve com os discípulos, mas Judas não era uma pessoa convertida de fato. Se nós olharmos para o versículo 49, ele vai dizer assim: logo aproximou-se de Jesus e lhe disse: salve, mestre. Salve, mestre. Então, observe que Judas, ele não chama Jesus de Senhor. E é muito peculiar isso. Por que será, irmãos? Se nós olharmos aqui, por exemplo, no texto anterior que nós já pregamos, quando Judas foi indicado como traidor,
Vamos ler o versículo 20 em diante. Diz o seguinte: chegado à tarde, pôs-se ele à mesa e os 12 discípulos. Enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E aí eles ficaram preocupados, né? E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhes: porventura sou eu, Senhor? Observe, sou eu, Senhor. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Observa como Judas trata Jesus. Judas em nenhum momento chama Jesus de Senhor, mas ele chama de mestre. E aqui, nesse momento, ele chama Jesus de mestre. Agora, quando ele sauda Jesus, ele diz assim: salve, mestre. Ele não o chama de Senhor, porque, irmãos, ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Isso indica que Judas não era convertido. Tá? Ninguém pode se chamar Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus, coisa que Judas não tinha. Então, por isso ele o chama de mestre. Era um rabino, como qualquer outro. Havia vários rabinos. A história de Israel é repleta de rabinos e mestres que saíam pregando de forma itinerante no templo, nas casas, nas ruas, nas praças, e tinham seus discípulos, as pessoas que acompanhavam. Essa prática era muito comum, por exemplo, também na Grécia Antiga. Os filósofos ficavam nas praças ensinando e os seus discípulos, seus alunos, acompanhavam. E eles eram chamados de mestres. Então Jesus é chamado de mestre por Judas aqui e ainda recebe um beijo. Veja, essa questão do beijo é impressionante, irmãos, porque a palavra aqui no texto original, ela dá a ideia de não ser apenas um beijo, você chegou lá cerimonialmente, porque era comum os rabinos serem saudados com beijo. Com beijo, isso era normal. Mas só que esse beijo que Judas traz, Jesus, não é um beijo qualquer, é um beijo demorado. É um beijo como se de um amante apaixonado, coisa assim. E é por isso que é mais estranho ainda, tá? Porque se nós olharmos para os discípulos, e é bom que nós possamos olhar para os discípulos, porque estes homens, apesar de terem sido chamados pessoalmente pelo Cristo, eles também viveram com Jesus Cristo dia e noite, durante os 3 anos do seu ministério, praticamente. Esses homens continuavam sendo homens falhos, pecadores, como Pedro, por exemplo, como João em outras ocasiões, como todos os demais discípulos de Jesus nesse momento, que se acovardaram, aqui no versículo 56 vai dizer, e tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Não ficou nenhum sequer. Nem mesmo João, aquele discípulo a quem Jesus amava. Nem mesmo Pedro, aquele homem corajoso que não pensava antes de agir. Foi o primeiro a fugir, certamente. Todos eles fugiram, não ficou nenhum deles. Nem Tiago, nenhum dos discípulos de Jesus ficaram. Todos fugiram. Então esses homens eram falhos. E essa é uma grande lição para nós, irmãos, porque também, assim como eles, nós também somos falhos. Mas nós devemos, a vida cristã é um processo de maturidade contínua. Nós devemos, a cada dia que passa, melhorar a nossa situação para com o nosso Deus e não piorar. Então, se está piorando, tem algo de errado. E nós precisamos corrigir isso quanto antes. Então, estes homens aqui tiveram um momento de grande fraqueza, abandonando o mestre, como já estava predito nas Escrituras. Muito bem, então Judas é este homem que traz Jesus com um beijo demorado, para demonstrar publicamente a respeito de quem era Jesus. O sinal que ele deu aos guardas que acompanhavam, às pessoas que acompanhavam, é aquele a quem eu beijar, este será. Lá em João, Jesus
se apresenta, diz assim: quem vocês estão buscando? A Jesus o Nazareno. Pois eu sou eu, estou aqui, estou pronto. Então Jesus não foi preso, ele se entregou, é diferente. Tá? Jesus poderia muito bem, como ele diz aqui mesmo, neste evangelho, solicitar ao Senhor que enviasse anjos em sua defesa, e certamente ele estaria, legiões de anjos, mais de 12 legiões de anjos, ele fala aqui, mas ele não fez isso, porque era necessário que se cumprisse as Escrituras segundo essas coisas. E ele precisava cumprir aquilo que Deus havia determinado. Então não era momento de reagir com violência ou se livrando, porque ele poderia se livrar perfeitamente daqueles malfeitores, como já havia se livrado em outras ocasiões, em que eles tentaram prender Jesus e simplesmente Jesus saiu, sumiu e eles não o encontraram. Mas agora não, agora é diferente. Jesus está pronto e ele se entrega para ser morto pelos nossos pecados. Bem, então a primeira personagem dessa narrativa aqui que nós podemos chamar a atenção é de Judas. É Judas o traidor. Então é possível que alguém que permaneça com Cristo por um tempo na igreja, tenha aparência de cristão, fala como crente, anda como crente, se veste como crente, mas crente não é. Isso é possível. Sempre foi. Se isso aconteceu no ciclo mais íntimo de Jesus, no período do Novo Testamento, quanto mais nos dias de hoje. Tá? Então, isso é perfeitamente possível. Uma pessoa que tem a aparência de cristão, que se veste, que se comporta como cristão, que fala como cristão, mas que cristão não é. Tem nada de cristão. Então, Judas era esse. Dava os sinais, certamente tinha os sinais. Jesus conhecia o seu íntimo, Jesus sabia que Judas era o traidor. No entanto, nós não temos esse mesmo poder que Jesus teve, tem e terá sempre, de conhecer o mais íntimo do ser humano. Mas, irmãos, há sinais que denunciam esses falsos cristãos, essas pessoas que se julgam e se denominam cristãos, que de fato não são. Então, no nosso meio, eu digo no meio evangélico brasileiro, há muitas seitas, há muitos falsos pastores, há muitos falsos cristãos, com todas essas aparências de cristãos que nós estamos falando aqui, mas que não são cristãos de fato. Possivelmente essa é uma lição muito importante para que nós possamos aprender com a história de Judas. A Bíblia, ela mostra toda a beleza e as feiuras dos homens de Deus, inclusive aqueles que foram fiéis, como Davi, como Sansão, como outros grandes homens de Deus, como o próprio Pedro, os discípulos de Jesus Cristo, mas ele também apresenta aqueles que são usados por Satanás, como foi o caso de Judas, para trair, para causar dor e sofrimento ao nosso Senhor. Logicamente, tudo já estava predestinado, mas mesmo assim, Judas é culpado. Ele não é o fato de Deus ter predestinado Judas para ser o traidor que ele vai ser isentado da sua culpa. Não, ele é culpado. Prova disso, a maneira como ele morreu. O suicídio de Judas, cheio de remorsos, demonstra claramente que não houve arrependimento da parte daquele homem, ele não se converteu, mas ele tomou uma consciência, a sua mente cheia de remorso e foi suicidar-se. Nós ainda veremos essa parte do suicídio de Judas no capítulo 27. Tá? Então nós não vamos deixar de falar de Judas ainda por enquanto. Muito bem. Então, os outros personagens que nós temos aqui, irmãos, são os discípulos de Jesus. Estes discípulos de Jesus, há momentos antes, quando Pedro é avisado de que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, aqueles discípulos todos ali
junto com Pedro, disseram: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. No versículo 35 diz isso: e disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos falaram e disseram amém no final, vamos dizer assim: assim será, nós seguiremos para onde o Senhor for. Irmãos, e naquele momento em que Jesus foi preso, no versículo 56, como nós já vimos, diz: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Então veja, aqueles homens, cheios da sua mentalidade carnal, certamente: não, Senhor, para onde o Senhor for, eu irei contigo. Não, se precisar, estamos aqui. Se for preciso, morrerei contigo. Irmãos, minutos depois, ou horas depois, aqueles homens estavam fugindo como ratos, covardes, para não serem presos com Jesus. Então, se eles estavam correndo com medo de serem presos, como morreriam aqueles homens com Jesus? Certamente, isso demonstra, irmãos, a fraqueza, aquilo que Jesus falou para os discípulos no jardim ali, quando ele dizia assim: vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, a carne dos discípulos demonstrou a sua maior fraqueza neste momento, fugindo e abandonando o Senhor para ser preso. Então, isso só prova mais aquilo que nós falamos no domingo passado, de como Jesus ele foi progressivamente sendo abandonado. Lá no início, no capítulo 6 de João, fala de que as multidões começaram a abandonar Jesus por causa dos discursos. Dura esse discurso, quem o poderá ouvir? E aí foram abandonando, saindo. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também não querem ir? E os discípulos: Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Mas aí nós vamos ver a própria família de Jesus negando o Senhor. Nós vamos ver os irmãos de Jesus incrédulos. Nós vamos ver agora os discípulos abandonando Jesus. E aí lá na cruz nós vamos ver o próprio Deus abandonando o Senhor. Jesus, quando ele vai dizer: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Momento em que Cristo é abandonado na cruz e leva sobre si os nossos pecados, porque era necessário que ele sozinho levasse sobre si os nossos pecados, para demonstrar, irmãos, que foi um sacrifício único. Não há necessidade de novos sacrifícios. Cristo foi o sacrifício completo, perfeito. Sendo assim, não há necessidade mais de realizarmos nenhum sacrifício para alcançar o perdão dos nossos pecados. Então, esses discípulos aqui demonstram claramente a igreja, historicamente. Nós somos a igreja de Cristo. Desses discípulos, os apóstolos, foi fundada a igreja em momentos depois, sob o fundamento dos apóstolos, sob a doutrina dos apóstolos. Estes homens, agora medrosos e covardes, se tornaram homens de grande coragem, foram transformados. O próprio Pedro, João, nós vamos ver estes homens agora pregando ousadamente o Evangelho de Cristo, depois que eles são ali batizados com o Espírito Santo, eles são revestidos de autoridade e poder, eles se apresentam diante das autoridades de Israel. Quando eles são proibidos de pregar o Evangelho, Pedro, este homem covarde que nós estamos vendo aqui, ele vai dizer assim: julgai vós mesmos, ou povo de Israel, ou autoridades de Israel, a quem devemos obedecer, a Deus ou aos homens? Então importa que devemos obedecer a Deus. E eles continuam pregando, mesmo sabendo que eles podem ser mortos e presos, como de fato Pedro e João foram presos algumas vezes, e como no final o próprio Pedro foi morto, crucificado, por causa da pregação do Evangelho na cidade de Roma. E ele, no momento da sua crucificação, clamou dizendo que ele não era digno de ser crucificado como seu mestre.
E então, eles colocaram a cruz de Pedro ao contrário, de cabeça para baixo. E assim Pedro foi crucificado, com grande coragem, sem medo, sem temor. Todos os apóstolos, irmãos, exceto João, todos os apóstolos foram martirizados por causa do Evangelho. Todos eles foram mortos por causa do Evangelho, em cidades diferentes, em circunstâncias diferentes, com o apóstolo Paulo, por exemplo, foi decapitado em Roma. Nós vamos ver outros sendo mortos de diversas formas em outros locais. Mas João foi o único que não passou pelo martírio. João foi o único que morreu na sua velhice, mas passou grandes sofrimentos em prisões, como na ilha de Patmos. E finalizou a sua carreira em Éfeso, onde ele morreu nos últimos dias. Teve os últimos dias de sua vida ali, pastoreando a igreja de Éfeso. De fato, irmãos, esses discípulos que aparecem aqui agora medrosos e covardes, se tornaram homens de grande envergadura. Então, prova, a igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos. Deus revestiu aqueles homens de uma autoridade tal, como nunca se viu na história da igreja. Poucos homens tiveram a ousadia. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que eles pregavam o evangelho com intrepidez, ou seja, sem temor algum. Eles falavam aquilo que o Espírito Santo de Deus colocava em suas bocas e eles anunciavam, quer fosse na presença do rei, quer fosse dentro de uma prisão, ou para os escravos, ou para uma multidão enfurecidas, ao ponto de apedrejá-los, como de fato aconteceu com Estevão, quando pregou o Evangelho de forma fiel, expondo as Escrituras. Aquele homem no final foi apedrejado e morto, ainda um jovem, mas ele viu a glória de Deus naqueles momentos. Então, a esperança que nós temos, irmãos, é de olhar para a fraqueza desses discípulos e olhar para as nossas fraquezas e pedir ao Senhor: Senhor, assim como o Senhor usou aqueles discípulos fracos e medrosos, que o Senhor nos use também. Amém, irmãos? Que o Senhor nos use também. Então, eu vejo isso como um motivo a mais da nossa oração. Olhamos para as nossas fraquezas e reconhecemos as nossas fraquezas, e Deus chamou as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, para enganar os fortes, como Paulo diz lá na carta aos Coríntios. Ele chamou as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Então, aqueles homens não eram cultos, doutores, né? Exceto talvez Mateus, né, que tinha uma cultura tinha mais instrução. Nós vamos ver também dentre os discípulos, não os apóstolos, mas a gente tem o Lucas, o próprio autor, que era médico do Evangelho de Lucas, mas ele não é um apóstolo, ele se torna um evangelista. Nós vamos ver depois disso o apóstolo Paulo, este sim era um grande, vamos imaginar na sua época, um intelectual, que Deus usou de forma poderosa em seus dias. Mas ele usou Pedro também, que era um homem culto. Ele usou João, que era um homem culto. Ele usou aqueles homens que eram chamados de caipiras. Quando eles falavam, as pessoas entendiam: olha, esse daqui esteve com Jesus. Por que eles sabiam? Porque ele fala como eles, ele é caipira também. São galileus. O sotaque deles não nega. A gente vai ver mais na frente quando o Pedro negou Jesus. No versículo 68 diz assim: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu. E ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramentos: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se ali, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o modo de falar o denuncia. Ou seja, como Pedro falava, o sotaque, né, de forma caipira, que vinha ali da Galileia, denunciava que ele era um dos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus não eram homens cultos, né, os discípulos, mas se tornaram
uma referência, né, para o mundo cristão, certamente, e para o mundo todo. Todos falam hoje desses homens, né? Então, irmão, se você não tem muita instrução, se você não é mestre, se você não é doutor, não se preocupe, Deus também pode usar você da mesma forma para anúncio do Evangelho, para pregação do Evangelho, e às vezes até de forma mais intensa do que os doutores da lei. Muito bem, então, essa é outra questão que nós devemos ver, irmãos. Aqui, nós temos também, irmãos, outros personagens nessa história. São aqueles que vieram para prender Jesus. Nós já vimos o Judas, já vimos aqui os discípulos e aqueles que vieram para prender Jesus. Aqui fala, Mateus diz, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos. Como a gente viu lá em João, no capítulo 18, João diz o seguinte, no versículo 2 em diante, e Judas, o também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos, e tendo, pois, Judas recebido a escolta, veja só, ele recebeu uma escolta para ir com ele, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Foram armados, né? Então, veja ali, o complô estava pronto, irmãos. Pessoal dos sumos sacerdotes, dos fariseus, soldados que ali foram, guardas que ali estavam, com lanternas. Os irmãos imaginam que lanternas eram essas, né, irmãos? Aqui fala de lanternas, tochas e armas. Certamente não é as lanternas modernas como nós conhecemos, mas umas lamparinas primitivas que eles utilizavam, as tochas, para se locomoverem na escuridão. Era noite, passava já da meia-noite, quando eles foram ter com Jesus e para prendê-lo. E dessa forma, meus irmãos, estes homens, essa turba que veio para prender Jesus, foram com um grande armamento. Não era necessário. Jesus mesmo vai repreendê-los aqui no final, no versículo 55, quando ele vai dizer, naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo, eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes. Ou seja, Jesus fala da sua rotina no templo, de como ele ia ao templo, e ele até cita aqui, eu costumo mencionar esse fato, que não só aqui, mas também a gente vai ver isso em outras passagens, especialmente lá no Sermão da Montanha, a maneira como a prática que Jesus tinha de ficar sentado enquanto ensinava. Que parece que nos dias de hoje, nas igrejas, isso não é muito comum. O pregador tem que estar em pé, falando, até porque a retórica moderna ensina assim. Mas o próprio Cristo, em muitas ocasiões, ele ensinava sentado. E mesmo no templo, a ideia que a gente tem que Jesus no templo pregava em pé, certamente ele fez isso em algumas ocasiões, mas aqui ele diz que quantas vezes ele não chegou até no templo e sentou-se ali com eles e ensinava, e eles não o prenderam. Jesus não está falando aqui da maneira como ele ensinava, mas de relance ele cita que ele se assentava com eles no templo para ensinar. Certamente é uma prática boa, confortável. Você pode ficar mais tempo, as pernas podem doer menos e você ensina muito mais. Eu acho. Muito bem, então, o que nós temos aqui são essas questões, irmãos, a respeito da traição. O beijo pela qual Judas traiu Jesus era uma prática comum, era o ósculo santo, como nós vamos ver isso nas cartas de Paulo, por exemplo. Essa era uma saudação comum, irmãos, entre os irmãos, os judeus especialmente, com ósculo, com beijo, e foi com essa saudação que Judas traiu o nosso Senhor. Tá? E é uma coisa que nós devemos olhar, irmãos, que o amor que nós podemos demonstrar para as pessoas nem sempre é com esses carinhos externos, com beijos e abraços, mas sim com serviço. E nós devemos ter preocupação, às vezes, quando observamos essas
esses carinhos que não são, essas saudações que elas não são acompanhadas de serviço, de dedicação, de companheirismo mesmo, real, mas apenas de falsidade, apenas de lábios mesmo. E isso acontece muito. Nós devemos ter cuidado com isso, porque o próprio Cristo foi traído dessa forma. Não que ele fosse surpreendido, de jeito nenhum. Jesus não foi surpreendido. Mas para nós isso é uma surpresa, saber que alguém tem a audácia de vender o nosso mestre por 30 moedas de pratas, como eu já expliquei em momentos anteriores, que equivalia ao valor de um escravo. 30 moedas de prata era, naqueles dias correntes, o valor da compra de um escravo. Foi por este valor que Judas vendeu Jesus aos sacerdotes. Então, e nem mesmo os sacerdotes depois não quiseram receber o dinheiro devolvido por Judas. Eles compraram um terreno para fazer ali um cemitério, para enterrar e sepultar os estrangeiros. Certamente também onde foi que Judas foi sepultado. Meus irmãos, este momento, como para finalizar, nós citamos o caso Judas, os personagens Judas, os discípulos, o próprio Cristo, certamente. Nós também temos aqui as pessoas que foram até ele, né, com o objetivo de prendê-lo, porque essas pessoas elas ainda continuam a existir nos nossos dias, se nós aplicarmos isso à nossa realidade, em que se elas pudessem, irmãos, elas prenderiam os cristãos. Há uma verdadeira repulsa do Evangelho na nossa sociedade. Eu digo aqui ainda, apesar de nós vivermos num país que se diz livre, né, nós ainda temos liberdade de pregar, mas há muitos países que não há essa liberdade para a pregação. Então, o mundo nos reprova, o mundo nos rejeita. Por isso eu tenho sempre dito aos irmãos, quando a gente vê o mundo, todo mundo gostando de alguma coisa, é porque tem algo errado. Porque o Evangelho ele não é palatável aos seres humanos, à humanidade, à sociedade. Na verdade, nós somos sal da terra, e o sal para o mundo não é tragável, né? Eles recebem porque são, de um certo modo, obrigados assim, mas eles não somos palatáveis para eles. Nós somos chamados, irmãos, do sal da terra, e não o mel da terra, né? Nós não somos coisas doces para o mundo, mas somos para eles um incômodo, porque nós denunciamos o pecado, nós denunciamos os seus erros, e é por isso que eles não nos suportam. Então, filhinho, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Eu fico percebendo, irmãos, por exemplo, nós estamos nos aproximando de uma data que o Brasil se torna conhecido mundialmente por causa dessa data, que é o Carnaval. Tem muitos crentes, irmãos, que não percebem a artimanha de Satanás por trás de tudo isso. Porque se nós olharmos para a festividade de Carnaval com mais cuidado, os irmãos vão perceber que é uma apologia mesmo ao satanismo, é uma apologia à adoração a ídolos e uma revolta contra Deus. Basta ver o que tem acontecido nos últimos anos, nos carnavais, em que eles colocam o Cristo sendo humilhado e arrastado pelo diabo, como aconteceu tempos atrás aqui no Brasil. E os irmãos percebem que nesse período as pessoas elas se liberam. Homens se vestem de mulheres, mulheres se vestem de homens saem beijando todo mundo, mulheres saem beijando todo mundo, elas esquecem que são casadas e que estão ali, e assim parece que tudo é liberado, a prostituição, o uso de drogas. Irmãos, o nome da festa já denuncia o que ela é. Carnaval vem do latim, literalmente significa festa da carne. É carne e val. Val do latim é festa. Festa da carne. E quais são os frutos da carne? É a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, discórdia, ira, facções, bebedice. Tudo isso faz parte dos frutos da carne. E é tudo isso que é celebrado nessa festa que está se aproximando. O crente pode ir lá? Não. Não. E não. Mais uma vez. Vai fazer o quê numa festa de carnaval? Irmão, bora fazer um retiro então para a gente não ir para lá. Não vamos fazer também. Porque se a pessoa é crente, você não precisa de um retiro para você deixar de ir ao carnaval, por exemplo.
Então, se a pessoa vai, depois de ser alertada, como eu estou alertando agora, é porque, de fato, tem algo muito errado nessa fé professada por essa pessoa. Então, meus irmãos, tenham cuidado com essas coisas, tá? Não permita que as suas crianças vá para essas festas das máscaras, porque o carnaval nada mais é do que festa das máscaras, onde as pessoas ali vestem uma nova personagem. Ela se veste de demônios, de caveiras, basta ver as fantasias pelas quais as pessoas vão a esses locais. Então, não é um local para nós não, irmãos. Tá? Eu aconselho os irmãos que evitem mesmo. Se você sentiu o desejo de ir, deu vontade de ir, ore a Deus para Deus retirar de você esse desejo maldito, tá? Do seu coração. Tá? Tenho certeza que o Senhor vai tirar. Irmãos, porque um verdadeiro crente, irmão, não vai sentir prazer nessas coisas, não. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu espero que os irmãos recebam essas orientações, guardem suas vidas e tenham uma semana maravilhosa e que possam estar prontos para fugir das tentações, para não ceder ao pecado que está ao nosso derredor. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, por este momento, que diante da Tua presença, Pai, nós estamos aqui para receber as instruções da Tua parte, para receber, ó Deus, a Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Ó Pai, que nós devemos fugir não só do mal, Pai, mas a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Ó Deus, se fugir só da aparência do mal, mas quanto mais devemos ainda fugir do mal. Que o Senhor Deus nos abençoe com esta palavra, que haja, Senhor Deus, fortalecimento da fé dos irmãos e da Tua parte, ó Deus, e que muitas vidas sejam curvadas diante do Senhor, prontas, ó Pai, para te servir, para te adorar, em espírito e em verdade, é o que nós oramos, ó Pai, e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.